Será que 2023 vai finalmente ser o ano dos metais preciosos ouro e prata? É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, todos aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urch, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e compartilhando este vídeo. Pois nós já falamos bastante sobre o ouro como investimento, qual a sua função numa alocação de carteira, e é preciso revisitar esse assunto, até porque há um bom nível de desinformação sobre qual é a função do ouro, para que ele serve, e acaba se criando falsas expectativas sobre o que o ouro pode fazer para um investidor. E o que acabou me motivando este vídeo foi um artigo recente, bem curto, do Jesse Felder, que é um investidor americano, analista, e ele tem alguns insights bem interessantes. E recentemente ele publicou este artigo e mostrou este gráfico, onde ele coloca os ativos financeiros em relação aos ativos reais. Real Assets contra Financial Assets. E aqui ele compara o ETF CEF, que é um trust de investimento em ouro e prata, comparado com o VBINX, que é um ETF que busca a alocação de investimento no tradicional portfólio 60-40, que nos Estados Unidos é muito comum, o 60-40 portfólio, que é 60% em ações e 40% em bonds, renda fixa, e que ao longo dos anos, no longo prazo, essa é uma alocação ótima para o investidor. Mas que há momentos em que ela não funciona, e esse é justamente o ponto do Jesse Felder, mostrando a performance relativa entre ativos reais, ouro e prata, contra esses ativos financeiros, ações e bonds. E aqui ele mostra, numa janela de longo prazo, aqui são praticamente 30 anos, desde lá de 93 até agora, o que ele mostra é que em períodos em que esse indicador está nas máximas, ou seja, ativos reais se valorizaram mais do que ativos financeiros, é o momento de mudar a alocação e priorizar ativos financeiros. E o contrário também é verdade, quando está na mínima, seria o momento de priorizar ativos reais, como ouro e prata, em detrimento de ativos financeiros. E o momento atual é justamente um desses momentos de inflexão. O último deles foi lá em 2011, quando o ouro tinha atingido a sua máxima histórica, então, em pouco mais de $1.800 por onça Troy, e desde então, ouro não vem performando tão bem em comparação ao mercado acionário e de bonds também, e agora é o momento inverso, e ele traça inclusive aqui a média móvel de 36 meses para sinalizar esse momento de inflexão, onde, em tese, os próximos meses ou anos seria mais favorável para ativos reais, como ouro e prata, e não tanto ativos financeiros. E é importante entender melhor isso, até quais são os drivers de valor do ouro como investimento e qual o seu papel numa alocação. Porque muitas vezes a expectativa de que ouro tem que se valorizar, já que tivemos inflação, já que os bancos centrais imprimiram muito dinheiro, compraram ativos, ele deveria disparar de valor. Mas a verdade é que o ouro, especialmente o ouro, não tanto o prata, é um ativo defensivo. Ele não costuma ser aquele ativo que vai ser o seu atacante numa carteira de investimentos e que vai turbinar e multiplicar o seu capital. Mas em momentos de queda, em momentos de turbulência, ele costuma defender muito bem uma carteira. E esse é até o seu principal papel, especialmente numa janela de longo prazo, que a gente vê que o ouro, ele preserva valor. Então ele é um ativo de preservação de patrimônio muito mais do que multiplicação de capital. E a gente precisa primeiro comparar até a performance nesse ano de 2022, porque muitos podem ter se decepcionado com a performance do ouro, e eu vou colocar aqui ouro e prata. Primeiro, esse mesmo ETF, que é o Sprott Physical Gold and Silver Trust, a gente pode ver que em 2022, que é o year to date, praticamente o ano cheio, né, estamos perto do final do ano, uma valorização de apenas 1,54%. Realmente não é muita coisa. Olhando ouro agora especificamente, uma valorização, aliás, uma queda de 0,23%, então teve uma leve queda ao longo deste ano, enquanto prata, que acaba sendo sempre mais volátil, uma valorização de 3,70% em 2022. E olhando essa performance, realmente não impressiona. Ouro até teve uma queda, prata uma alta leve.
Mas é importante comparar a performance relativa. E é aí que a gente entende melhor o papel do ouro. E agora eu vou colocar ouro em relação ao TLT, que é o ETF de bonds com mais de 20 anos de duração. Portanto, bonds soberanos, treasuries, do governo americano, de longa duração. E aí a foto não pode ser mais diferente. Em 2022, 29% de queda no TLT, enquanto o ouro está praticamente estável. Ou seja, quem investiu em ouro preservou capital, nominalmente, em 2022. Quem investiu no TLT tomou um prejuízo de 30%. Se considerarmos a inflação, o prejuízo real é ainda maior. É nesse sentido que o ouro acaba sendo um ativo de proteção. Olhando aqui a performance relativa, até antes, deixa eu colocar aqui, ó, a performance relativa em relação... eu queria colocar antes com relação às ações, deixa eu colocar no mesmo gráfico aqui o SPY, só um pouquinho, que é o ETF do SP500. SPY, vamos lá, ó, mesma foto aqui em relação ao SPY, que caiu quase 20% em 2022 e o ouro estável. Então, olhando a performance relativa, então dividindo ouro pelo SPY ou dividindo ouro pelo TLT, a gente vê que o ouro chegou a subir 41% em relação ao TLT e quase 25% em relação ao SP500, portanto, ações. Isso significa que na performance relativa, ouro foi muito bem, preservou o valor. E é nesse sentido que ele tem o seu papel bem específico numa carteira de alocação. E olhando numa janela mais alongada de prazo, a gente pode ver que desde aqui de 71 praticamente, quando o ouro perdeu, quando o dólar, o sistema monetário, perdeu o vínculo ao ouro, ou ele foi cortado deliberadamente pelo Richard Nixon, a gente vê que nessa janela de 50 anos, ouro teve uma performance aqui real, já descontada a inflação, de 543%, enquanto o SP500, desconsiderando reinvestimento de dividendos, que seria uma performance melhor, 500%. Então apenas a valorização das ações, 500%, e o ouro está ali junto com ações numa janela de longo prazo. E é importante para aprofundar a análise, até trazer alguns gráficos do meu amigo Otávio Costa, porque ele é um grande investidor e analista de ouro e prata e commodities em geral, mas eles têm focado bastante, a Crescat Capital, bastante no investimento em ouro e prata, inclusive em mineração de ouro e de prata. E ele traz alguns gráficos interessantes, considerando o próximo ano, 2023, que podem sinalizar uma alta significativa dos metais preciosos. E ele traz alguns gráficos. O primeiro deles é o percentual da inversão da curva de juros. O quanto que inverteu da curva, considerando os rendimentos de 30 anos, de 10, de 7, de 5, de 3 e 2 anos, até 12 meses, 1 ano, 3 meses, 1 mês, e a taxa básica, que é a Federal Funds Rate. Então aqui tem vários momentos. 73 e 74, Inflationary Bust, primeiro choque do petróleo, depois a recessão, a dupla recessão do final dos anos 70 e início dos anos 80, a crise do Saving and Loans, que é as cooperativas de crédito dos Estados Unidos, no final dos anos 90, dos anos 80, aliás, depois o crash de tecnologia nos anos 2000, depois o estouro da bolha imobiliária americana em 2008, e por fim ali a recessão de Covid em 2020, e agora que estamos num percentual de inversão de 91%, que é o maior desde o estouro da bolha da Nasdaq. E o que costuma acontecer, esse é o próximo gráfico, depois que a curva inverte mais de 70%, o ouro costuma subir até 70% nos próximos meses. Aqui a gente tem essa linha em amarelo, então em 12 meses sobe cerca de 40% e em 22 meses mais de 70%. E considerando o Tech Bust lá de 73, 74 e o estouro da Nasdaq, o ouro chegou a subir em relação ao SP500, a performance relativa, 147%. Isso significa que se o SP500 sobe um pouco, o ouro sobe ainda mais. E se o SP500 cai, o ouro pode até ficar estável e defender o seu patrimônio. E o que ele mostra é que nesse momento a gente está recém no início
do que seria este movimento de alta relativa do ouro. E ele traz outros indicadores importantes também. O ouro em relação ao S&P 500 está na mínima, ou seja, momento de inflexão que deveríamos favorecer mais ativos reais como ouro em detrimento de ações, e depois prata também com relação a ações. Para a gente terminar essa análise, eu quero trazer novamente a valorização do ouro em relação à taxa de juro real, porque essa é a grande correlação que existe, onde o ouro acaba seguindo o custo de carregamento. Isso é, já que é um ativo que não tem rendimento, o seu custo de oportunidade seria o investimento em ativos de renda fixa, de segurança e especialmente taxas de juros reais. E a gente pode comparar isso com o Tesouro Americano, que paga a variação da inflação, o famoso TIPS, Treasury Inflation Protected Securities, equivalente ao nosso NTNB, ou Tesouro IPCA. E olhando ao longo dos anos, deixa eu colocar aqui, ó, vamos lá. Ao longo dos anos, o que a gente tem? Na linha azul, o preço do ouro, onça Troy, agora quase $1.800 por onça Troy. E na linha laranja, temos a taxa de juro real do TIPS de 10 anos. A gente pode ver que um é praticamente o espelho do outro. Isso significa que é um alto nível de correlação. Significa que quando a taxa de juro real sobe, o preço do ouro cai. Quando a taxa de juro real cai, o preço do ouro sobe. E a gente pode ver aqui no nível de correlação, vou colocar na tela, essa é a correlação diária. Praticamente em todo o período, aqui desde 2014, o que a gente vê é correlação muito negativa, próxima de -1, sugerindo exatamente isso. Sobe taxa real, cai ouro, cai taxa real, sobe ouro. Se a gente aumentar a correlação para janelas semanais e não diárias, é a mesma foto. Até mais, a gente pode ver que na maior parte do período a correlação é bastante negativa. Claro que em alguns momentos essa correlação pode se perder, mas no longo prazo ela se mantém. Então é importante entender qual é o papel do ouro no portfólio, especialmente para brasileiros ou para cidadãos que moram em países emergentes com moedas ruins. A verdade é que o ouro é uma excelente forma de preservação de patrimônio. Na maior parte das moedas do planeta, hoje, o ouro está nas máximas históricas. Olhando em real, por exemplo, a onça Troy, a gente vê aqui que está na máxima, bem perto da máxima histórica e preservou poder de compra, preservou o patrimônio no longo prazo. Mas é fundamental entender que ouro não é o atacante numa carteira. Ouro significa defesa. Espero ter gostado desse vídeo, volto no próximo e colocarei como sempre os links nos comentários. Valeu! Muito bem, acho que era isso. E qualquer pergunta, dúvida, coloquem aqui embaixo e digam também o que vocês estão achando disso tudo, se investem em ouro, prata, enfim, gostaria de saber. Valeu!